Que alegria. Bom, hoje eu quero pregar sobre o texto mais conhecido da Bíblia. Não sei se é o mais conhecido, mas o capítulo mais conhecido da Bíblia é. Quem pode dizer qual é? O capítulo mais conhecido da Bíblia. Hã? Qual é? Salmo 23. O capítulo, não falei o texto. Salmo 23. Você não precisa nem abrir, nem acessar. Se você quiser para acompanhar, tudo bem, mas a gente vai recitar todo mundo junto. Deixa eu abrir o meu esboço aqui. E o tema: a difícil tarefa de desfrutar. Vamos recitar? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-te uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia, coisa linda. É o salmo do pastor. Na verdade, a metáfora de Davi, é um salmo de Davi, exemplifica o cuidado de Deus a respeito de quem nós somos. Essa mensagem podia ir pelo caminho de: se somos ovelha do bom pastor, o que ele faz por nós? Ele provê, ele dá sustento, ele dá abundância, ele nos persegue com bondade e misericórdia. A mensagem estava pronta, está tudo certo. Mas eu preferi ir por um outro caminho. A chave que eu queria trabalhar aqui é de fases da vida de Davi, em que ele vai se descrevendo nesse salmo. Tem a primeira fase, a fase campesino dele como pastor, a segunda fase que ele estava sendo perseguido, e a terceira fase que ele era rei. E para mim, esse salmo ele relata um lugar interessantíssimo a respeito de como eu consigo desfrutar, viver nas diversas fases. Qual é a posição de desfrute? Esse salmo destaca e narra a peregrinação da vida de qualquer um, e de como ser felizes nas diversas fases. Por todas elas passaremos. Então a questão não é eu sou uma pessoa feliz, não, é como discernir felicidade, discernir desfrute nas diversas fases que eu tenho para cumprir. Porque o vale da sombra da morte vai chegar, meu parceiro, vai. Se não para você, para aqueles que o cercam, e para você também. Como discernir, como ser feliz? Então a felicidade é algo tópico, o desfrute é algo pontual, ou existe possibilidade nas diversas fases que nós temos de cumprir com o que é desfrute, com o que é cabível aquela fase. A introdução desse salmo, então, a proposta de entrar nesse salmo, da análise desse salmo são fases. E a partir daí, como eu arranco o desfruto, sob a perspectiva de um Deus que conduz. A introdução desse salmo traz a seguinte afirmação: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De acordo com os biblistas, não é nada me faltará, é o Senhor é o meu pastor e não terei falta de nada. Vê se não faz mais sentido. Se Davi a partir daí vai começar a descrever vale de sombra da morte, nada me falta, não tem falta de nada, mas a partir daí, como eu fazer para não ter falta? É essa a chave. Vale da sombra da morte, inimigo perseguindo, mas também vai ter momento em que ele vai ungir a cabeça com óleo, o cálice vai transbordar, sob perspectiva da abundância. Também vai ter momento de banquete, prepara-te uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O que Davi tenta nos ensinar com o Salmo 23 qual é o segredo de uma vivência espiritual de desfrute? Qual é o segredo?
Qual é o segredo, independente da fase que nós passamos? Davi explica tendo como referência a própria vida dele, a fase da sua vida e a relação que ele tem com Deus. Primeiro ele começa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele começa a descrever a primeira fase: ele me faz deitar em verdes pastos, ele me guia mansamente às águas tranquilas, ele refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor dos seus anos. Essa é a fase campesina de Davi. Ele pastor lá no pasto do seu pai, e ele sabia exatamente, num lugar árido e deserto, como era Israel, ele tinha que ter a consciência de onde estava florescendo algo para levar a sua ovelha para comer. Mas ele já sabia os caminhos, já tinha a sua vida organizada, existia ordem. Ele no primeiro momento, ele como ovelha, já estava nesse ambiente paradisíaco, de pastos verdejantes, já estava à beira de águas calmas. Ele tinha tudo, ele estava no oásis. Essa fase reflete esse lugar, não apenas pastoral de Davi, mas também reflete esse lugar de uma experiência com Deus infantil, que inclusive tem uma função de Deus. A função de Deus nessa experiência infantil, em que tudo vai bem, é colocar a vida em ordem. Quem é Deus para mim? É aquele que coloca tudo em ordem. Faz sentido. Essas fases têm que ser passadas da gente. Tem gente que só vive nela. Daí quando tem desordem, o cara fala assim: Deus não está mais comigo. Não tem nada a ver. Nada a ver. São fases da vida. Mas uma fase mais imatura da fé, ou não diria imatura, criança, uma fase infantil da fé, é uma fase que terceiriza a Deus a colocar a vida em ordem. E essa é a primeira descrição de Davi. Ele faz deitar em verdes pastos, ele me leva a ribeiros para beber água, ele me leva na tranquilidade. Essa é a primeira descrição que Davi vai fazer a respeito de uma experiência de Deus. Deus é aquele que mantém meu mundo em ordem. Mas aí a tela da vida começa a ser tecida por linhas mais negras, linhas mais densas. A paisagem da vida muda. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não há o que temer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte? Que vale da sombra da morte é esse para Davi? Alguns pensariam que talvez o vale da sombra da morte seria quando uma ovelha estivesse em perigo. Não. Ele como ovelha não, porque ele tinha um pastor, ele viu. Eu já daria um salto na história de Davi. Davi aqui está falando provavelmente que antes ele era um menino e Deus mantinha a sua vida em ordem. Só que chega um dia que eu me vi, Davi, falando diante de um gigante. E esse gigante afrontou o exército do Deus Todo-Poderoso, e eu lutei contra ele, e eu ganhei aquele gigante, e eu voltei da batalha, e todo mundo falava: Davi é o rei. Davi matou milhares, 10 milhares, não é isso? 10 milhares e Saul milhares. E começou a comparação com Saul. Ali começa o tal do vale da sombra da morte para Davi, porque Saul, o próprio rei de Israel, teve inveja dele e quis matá-lo, a ponto de um dos seus melhores amigos, filho de Saul, chamado Jonatas, chegar para Davi e falar assim: Davi, foge daqui, meu pai vai pegar você, ele vai matar. E Davi, de aclamado a ser rei, passa a ser um fugitivo caçado para morrer. O vale da sombra da morte o espreitava. E ele começa a correr, e de repente aquele mundo tão maravilhoso, tão lindo, dos pastos verdejantes, aquele cenário, aquela comida farta, água fria, tudo sumiu do horizonte da sua existência. Sumiu. E Davi se viu na mais profunda escuridão. Acabou. As linhas eram densas e claras que teciam a história da sua vida. E Davi se viu tendo que fugir de um rei que jurou a morte e passou a persegui-lo. A partir daí, a vida de Davi foi regada pela sensação de que a morte iria colhê-lo a qualquer momento. A morte o espreitava na esquina. Foi aí que Davi teve que arrumar bem os seus olhos, refazer quem Deus era para ele, refazer inclusive a função de Deus a respeito dele, dessa relação, fazer a sintonia fina da sua percepção para enxergar Deus de um outro jeito.
e não perder a vontade de viver, e não perder o desfruto da vida. Veja, o meu caminho, a minha peregrinação pelo Salmo 23 é olhar sob a perspectiva de Davi, como encontrar desfrute nas diversas fases. Se Davi continuasse com a imagem de um Deus que colocasse tudo em ordem, era o responsável, quando não tivesse tudo em ordem, Deus jogava fora. Como de fato é a função de Deus nessa relação, em como encontrar desfrute sob essa perspectiva. E Davi claramente entendia, e aqui foi a chave, a resposta. Quem é Deus na segunda fase? É o Deus que é pastor. E Davi, por ser pastor, sabia a diferença entre o pastor, por exemplo, do Egito e um pastor que era judeu. O egípcio colocava o rebanho na frente e ia tocando o rebanho de trás. Ou seja, o rebanho era a primeira linha contra o inimigo. O pastor judeu não, é o contrário. Ele vinha na frente, o rebanho vinha atrás. Como quem dissesse assim: eu estou te conduzindo, inclusive no vale da sombra da morte. Davi sabia, ele era pastor. Então muitas vezes, inclusive, para passar pelo vale da sombra da morte, porque é necessário para encontrar banquetes lá do outro lado, para encontrar a cabeça sendo ungida e o cálice transbordando, a gente tem que passar por caminhos estreitos, eiras mais difíceis de ser localizadas, de serem locomovidas. Você tem que passar por aquilo, mas sobretudo o bom pastor é aquele que vai à frente do seu rebanho. Qual é a função do bom pastor nessa fase? Ele é quem conduz, independente do vale da sombra da morte. Não é aquele que coloca o mundo em ordem apenas, mas é aquele que, mesmo no vale da sombra da morte, vem, eu estou te conduzindo para lá. Deus vai à frente. Essa é a nova condução. Deus nunca deixa só. Deus conduz, inclusive, no vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. O Senhor é meu pastor, e de nada tenho falta. Ele me guia, inclusive pelo vale da sombra da morte. Ele está comigo. Se na primeira fase Deus é um solucionador de problemas, na segunda fase Deus é aquele que é presente e conduz a história, e tem a batuta da história nas suas mãos, inclusive rege a orquestra, mesmo em acordes dissonantes. E é a percepção da presença do pastor que me faz andar e não ficar parado. Ainda que eu ande pelo vale, a presença do pastor é o que me faz andar e não ficar parado no vale da sombra da morte. E aí Davi vai dizer assim: eu passei por isso. Eu estive vivendo sob a sombra da morte, mas teve um dia que Deus me pegou pela mão, o bom pastor, e me levou para fora disso. E eu cheguei no palácio, eu cheguei na casa dele, e lá tinha um banquete para mim, lá tinha uma festa. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E essa é a terceira fase. Lá Deus me honrou. O foragido virou rei, e agora ele tem na sua cabeça uma coroa. O rei Davi tem acesso ao templo, tem acesso à presença de Deus, e ele é honrado pelo próprio Deus. Unges a minha cabeça com óleo. Aqui ele faz alusão à unção dele como rei. Ou seja, para um rei em Israel ser rei, ele tinha que ser ungido pelo profeta. Ele foi ungido por Samuel. A unção dele como rei, ou seja, marca a terceira fase. Ele unge a minha cabeça com óleos, e a partir dali o meu cálice transborda. É o seguinte, inclusive a alusão de quem está sendo honrado de verdade. Vinha o dono da casa e colocava vinho no copo, até que transbordasse o copo para dizer assim: aqui não tem, para você é fartura. Unges a minha cabeça com óleo. Ou seja, o terceiro lugar é o lugar da unção e da vocação e propósito encontrado junto com a relação com Deus. Eu sou rei, e o meu cálice transborda. Existe abundância para você.
e o meu cálice transborda. O vale da sombra da morte passou, e agora ele está no ambiente de festa. Essa é a terceira fase, que eu chamaria de fase da maturidade. É a fase onde não importa o passo verdejante, importa a presença do Senhor. Vocês percebem uma maturidade em relação a desfrute, em relação à relação com o próprio Deus? Ele não é mais um menino que levava as ovelhas do seu pai para os campos. Não é mais um menino com fé num Deus que coloca tudo em ordem. Mas também não é mais um fugitivo. Não é. Não é mais um homem assombrado pela iminência da sua morte. Não é isso. Agora ele tem a relação com Deus como um grande troféu. E a partir daí ele consegue passar pelas densas linhas da vida, assim como pelos passos verdejantes. Essa é a peregrinação de Davi, e as fases bem claras. Esse texto nos revela um grande tesouro, gente, um grande tesouro. Davi nos ensina qual é o segredo de uma vida espiritual de desfrute, independente da fase da vida que a gente esteja. Vamos para a fase 1 agora que a gente já entendeu o texto, vamos tentar entender como desfrutar em cada fase. E a fase 1, qual é a fase 1? A fase 1 é quando a fase é boa, mas eu sou imaturo para desfrutá-la. A fase é boa, mas eu não consigo viver. Eu estou olhando para outro lugar e não para um lugar de desfrute. É isso que diz aí, versículo 2: o bom pastor me faz deitar em verdes pastos e me guia mansamente às águas tranquilas. O bom pastor me faz deitar em verdes pastos. Verdes pastos como sinônimo de provisão, mas o objetivo do bom pastor não é a provisão aqui, presta atenção. Qual é o objetivo do bom pastor? Fazer deitar, deleite, desfrute. Perceba que a ação de Deus nessa fase não é no objetivo da provisão, porque a provisão está lá, e o sol se põe para justos e injustos. O bom pastor aqui, ele nos ensina a desfrutar. A ação do bom pastor é: desfrute do que eu estou te dando, porque você não está desfrutando, você está olhando para o verde pasto. Para muita gente aqui, o problema hoje não é a falta de verdes pastos, mas o problema hoje é aprender a viver. Não sabe viver. A vida está passando e a gente está no jogo de querer o mundo. Eu quero ganhar o mundo é meu, mas não consegue desfrutar. Tem gente aqui hoje que não sabe viver, é um sobrevivente, é um mendigo em cima de verdes pastos. E aí não tem como não me lembrar do alerta de Cristo lá em Mateus capítulo 16, versículo 26, quando ele diz assim: porque do que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Do que adianta ganhar o mundo? A gente acha que esse mundo, essa alma, é algo transcendente. Perder a alma é assim: você não está aceitando a Jesus, você vai para o inferno. Não, isso no contexto judaico não faz sentido. Essa transcendência não faz sentido. O judeu é imanente, ele olha para cá. Aqui a tradução certa é: de que adianta você ganhar o mundo e perder a vida? Você está perdendo a vida, não consegue desfrutar. De que adianta ganhar o mundo, pastos verdejantes, e perder a alma? Ou seja, não deitar-se nela, não desfrutar da vida. Na verdade, Mateus 16, 26 que eu li, é um paralelo do versículo 2 de Salmo 23. Comparando com o Salmo 23, a fala de Jesus ficaria assim: de que adianta ter todo o pasto verdejante do mundo e não deitar, e não viver, e não desfrutar? Por isso, o deleite no momento bom e numa imaturidade de fé está no fato da gente conseguir deitar sobre os verdes pastos, desfrutar do que Deus está nos dando, porque a gente não consegue. A verdade é que tem um monte de gente aqui que tem perdido a sua alma na tentativa de ganhar o mundo. Tem um contozinho de um filósofo chamado Tolstói. Ele foi um filósofo russo que viveu na época com Dostoiévski. E o Tolstói contou uma história muito interessante.
Era o seguinte, existia um sujeito e quando você... alguém chegou para esse sujeito e falou assim, ó, o que você conseguir andar, o máximo que você puder, e você voltar ao mesmo ponto no final do dia, tudo que você conseguir percorrer e andar é seu, você vai ter quando você chegar aqui. E aí o cara começou a andar. O sol se pôs, ele acordou cedinho, botou a sua meia e estou conquistando essa terra, mas eu tenho que voltar para o ponto, senão eu perco tudo, e tal. Daqui a pouco ele viu meio-dia, ele falou assim, está na hora de voltar, porque senão eu não vou conseguir chegar a tempo. E ele foi, e no final, quando ele estava chegando, sabe assim, o sol estava se pondo, e estava uma galera lá torcendo para ele, você vai conseguir, você vai chegar. E ele foi, chegou, e quando chegou todo mundo fez, você conquistou o mundo. E puf, diz a história que depois daquilo ele chegou e morreu. O que Tolstói está tentando dizer aqui é: ele quis ganhar o mundo e perdeu a alma, perdeu a vida, morreu. Quando o pasto verdejante é mais importante que a vida, gente, morremos. Pessoal, o salmista afirma que o difícil não é ter pasto verdejante, o difícil é deitar nele. É ou não é, gente? É ou não é? É ou não é? O difícil não é sustentar a vida. Temos uma conta aqui ou outra para pagar, estamos endividados, mas não estamos vivendo. O difícil é, cara, eu estou vivendo. Enquanto eu fiz essa mensagem, eu chorava diante desse momento e falava assim, Senhor, me ensina a viver. Me ensina a viver. A gente não pode estar no jogo do pasto verdejante, gente. A gente tem que estar no jogo da vida. A vida passa e a gente não vai desfrutar dela. Pessoal, o salmista afirma que o difícil é literalmente fazer do desfrute o nosso lugar, sabendo que o bom pastor é quem nos leva a esse pasto verdejante. E ele que conduz, o itinerante é dele, você só tem que sentar. E pare de valorizar mais o pasto verdejante do que o fato de viver. Há um tempo atrás, enquanto a gente ainda tinha meu avô, já contei essa experiência lá no cinema uma vez. Enquanto a gente tinha o meu avô vivo, todo domingo a gente faz isso até hoje. A gente vai para a casa do meu pai e da minha mãe. Hoje a gente vai poder porque tem um casamento hoje para a gente ir. Mas todo domingo a gente vai para a casa do meu pai e da minha mãe. A nossa família, a gente passa a tarde inteira junto, comendo. Qual é a comida de domingo, gente? Frango assado. Maravilhoso. E os netos lá, e aquela bagunça, e a gente brinca, e não sei o que, e tal, não sei o que. Isso daí a gente tinha uma rotina sempre. A nossa rotina era a seguinte: nós chegávamos em casa, antes de chegar em casa, a gente ia pegar meu avô e minha avó em casa. E eu sempre vou com meu irmão é meu melhor amigo. Então a gente tem muita coisa para conversar sempre. Eu sempre vou com meu irmão. Daí eu estava lá conversando com meu irmão e a gente aguardando meu avô e minha avó. Daqui a pouco vem meu avô e minha avó lá. Bem velhinho, devagarzinho, coisa mais linda do mundo. Minha avó é a vozinha da Globo, sabe? Nunca deixa a peteca cair. Sempre bonitinha, com batonzinho. Aí vem os dois. Luiz César estava dirigindo o carro e pega o caminho para casa. Gente, meu avô mora aqui, minha mãe mora aqui. É só descer assim, ó, 400 metros. Aí meu irmão foi para um outro lugar. Ele pegou, em vez de descer assim, ele foi. Aí eu virei para o Luiz César e falei assim: negão, tá no caminho errado, cara, a gente está indo para casa. Eu falei, lógico, sabendo que meu irmão é desligado demais, ele devia estar indo para casa dele, pensando. Ele falou assim: negão, tu não percebeu? E meu avô falando das mesmas histórias que ele sempre falou, das aventuras de aviação dele, sabe? Ele foi piloto de avião. Das mesmas histórias, e a gente escutando como se fosse a primeira vez, e eu vendo o olhinho dele brilhar. Eu falei: negão, cara, é só descer aqui. Ele falou: Everton, tu não percebeu que o objetivo não é chegar, não, o objetivo é desfrutar. Daí eu tomei uma na cara do meu irmão assim, ó, flap. Eu falei assim: então vira à esquerda, para a direita, vira à esquerda ali. A vida está em como se vai, e não onde quer chegar.
A vida não é feita de pastos verdejantes, gente. A vida é feita de se fazer deitar neles. E nessa tentativa de ter pastos verdejantes, você vai encontrar gente que prefere demarcar terra do que viver. Prefere correr maratona para chegar e para morrer e não ganhar, não desfrutar absolutamente nada. E passa por cima de qualquer um para demarcar suas terras. Gente, isso não é vida. É corpo sem sopro divino. É morte. Sabe o que acontece com gente assim? Primeiro, vira zumbi, deixa de viver. É escravo da produtividade e não consegue viver. Em segundo lugar, transforma o outro não em cooperador, transforma o outro em competidor. Então eu sou contra o outro. Em terceiro lugar, se tornam utilitaristas. O que eu quero dizer com utilitaristas? Eu só faço o que gera utilidade prática, utilidade pragmática. Por exemplo, então, plantar uma manga faz sentido porque eu posso comer dela. Agora, plantar uma rosa não faz. Rosa, você pode comer rosa? Não pode. Então, por exemplo, investir mais tempo no meu trabalho faz sentido, porque eu vou ter dinheiro para sustentar a minha família. Agora, eu pouco vou me sentar para brincar com os meus filhos. Afinal de contas, o que eu vou ganhar com isso? Eu não estou dando um futuro para eles. Gente, tem hora que a gente tem que perder dinheiro do bolso. Tem gente aqui que ganha para caramba, que não precisava ganhar isso tudo. Porque eu não estou dizendo, aqui eu não estou fazendo um ódio à pobreza, e nem a uma vida o povo não precisa ser vagabundo, não estou falando sobre isso. Estou falando sobre a capacidade de entender sobre desfrute. Porque o Deus não é aquele que dá verdes pastos, como a gente acabou de falar. O pastor é aquele que faz deitar no verde pasto. Porque o verde pasto está lá, ele já vai levar. Agora o difícil é deitar. E daí nós temos 7 danças para ver dos nossos filhos lá na escola. E quando passar, acabou. São 7 só, gente. Você já perdeu uma? Perdeu 1/7 dos seus filhos se apresentando para você. Eu estou falando isso para mim. Gente, como é difícil viver. Como é difícil viver. E assim, por exemplo, então, eu vou fazer mais uma pós-graduação. Por quê? Porque eu quero dar um futuro bom para minha família. Eu tenho que melhorar minha posição no mercado de trabalho. E em nome da família, matamos a família. Eu vou tirando todo o tempo. A minha proposta hoje aqui é fazermos seres humanos mais inúteis, menos utilitaristas, mais inutilidade para a gente. A galera que não faz nada hoje está falando assim, glória a Deus, aquele povo. Não estou falando sobre você hoje. Achei o pastor para mim. Mas em nome da inutilidade, eu digo em nome do desfrute, mais rosas, menos manga, mais belo, mais arte, menos construção. E aí eu faço engenharia e não faço filosofia, porque afinal de contas, engenharia vai me dar, filosofia, de forma prática, o que isso vai me gerar? Sabe, uma visão baseada nos pastos verdejantes é uma sobrevivência infeliz. A vida passa. Eu fui refém da produção. Já preguei sobre isso semana passada. Chega, gente. Chega disso. Você hoje está no jogo do ganhar o mundo ou de viver de verdade? Qual é o teu jogo? Você hoje está no jogo dos pastos verdejantes ou do desfrute? Sabe por que tem muita gente hoje que não consegue descansar em cima dos pastos verdejantes? Sabe por quê, gente? Porque não entende que quem conduz a gente aos pastos verdejantes não é a própria ovelha, mas é o pastor. Então tem medo de perder. E por causa disso, faz mais demanda. Por quê? Porque eu não posso ficar por baixo no mercado de trabalho. E por causa disso, sacrifica um pouco mais. Outro dia um médico chegou para mim e falou assim, pastor, estou endividado, estou cheio de problema, não sei o que e tal. E eu falei, cara, o que você vai fazer? Vou tentar me organizar e tal. Na semana seguinte ele falou assim,
comprei uma casa na praia. Falei, como assim? Como assim? Não, eu entendi que se eu fizesse mais um plantãozinho, não foi o Henrique não, tá, gente? Coitado. Eu entendi que se eu pegasse mais um plantãozinho de 12 horas, eu conseguiria pagar. Então peraí, a sua casa na praia não custou um plantão de 12 horas, custou menos 12 horas com a sua família, a abdicação da sua saúde, custou as suas emoções indo para o saco. Então você colocou isso na calculadora? Tem gente que está no afã de ganhar o mundo, mas está perdendo a vida. Percebam, o bom pastor, ele nos coloca diante de passos verdejantes. É certo, o passo verdejante você não vai levar você para lá, é o Senhor quem faz. Mas a principal função do bom pastor é te falar assim: confia, sou eu que coloco. Não há nada que você pode fazer que acrescente um côvado à sua vida. Eu coloco, eu tiro. Então por que você está com medo? Por que você não sabe descansar? Não sejais ansiosos por coisa alguma, pelo que você vai comer, pelo que você vai beber, pelo que você vai vestir. Mateus capítulo 26, 27, ele falou assim: pelo que você vai comer, olha para as aves do céu, não trabalham nem fiam, nem ajuntem celeiros, eu, vosso Pai Celestial, as alimento. O que ele está falando? Eu te coloco no pasto verdejante, eu as alimento. Se eu alimento a ave, eu não vou alimentar vocês. Olha para os lírios de campo, vê, nem Salomão se vestiu como um deles. Se eu visto bem a erva que hoje existe, amanhã lançada no fogo, ei, eu coloco você no pasto verdejante. Você não está percebendo? Então, por que você está preocupado com isso? Pois não sejais ansiosos pelo que você vai comer, nem pelo que você vai vestir, porque os ímpios também procuram essas coisas, mas busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, busca primeiro o deleite, e o resto eu vou te acrescentar. O paralelo é pasto verdejante, deleite, vida. Em que jogo você está? Qual é o teu jogo? Tem muita gente que não sabe descansar, porque não entende que é Deus quem dá. Descansa, muda de vida. Tem muita gente aqui hoje que tem que fazer a oração mais importante da sua vida. Sabe qual é? Senhor, me ensina a viver. Eu não quero mais sobreviver. Eu não quero. Senhor, me ensina a viver. Senhor, me ensina a olhar para o que tem que ser olhado. Senhor, me ensina a desfrutar. Mas o caminho de uma vida de desfrute muda de fase. E aí a gente vai para a fase 2, que toda a vida vai passar. Todos nós vamos passar aqui. Agora são as linhas escuras que tecem a peregrinação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não há o que temer, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é um dos piores lugares para viver, porque a morte dorme com a gente. A morte nos espreita na esquina, ela está lá a todo momento. Existe aquela sensação horrível que a qualquer momento ela vai pegar a gente. Por exemplo, essa pessoa que está aqui hoje recebeu a tão esperada remissão do tratamento de câncer, mas sabe que há 6 meses vai ter que voltar lá no médico. Vive o vale da sombra da morte. Vive ou não vive? Essa pessoa com depressão, inclusive, flerta com a possibilidade de se suicidar. Vive o vale da sombra da morte. Essa pessoa que hoje tem um parente que está internado e está mal de saúde, vive como se a morte tivesse à espreita. O vale da sombra da morte está lá. É um lugar horrível de se viver. E infelizmente, na peregrinação humana, todos nós vamos passar por ela. Não tem jeito. Vamos passar, gente. Vamos passar. E como que o salmista nos ensina a gerar a vida mesmo em vales de sombra de morte? Porque a gente vai passar por lá. E se a gente for esperar o vale passar para desfrutar, a vida passa. Como ter o desfrute, mesmo que condicionado ao vale da sombra da morte naquele momento? Essa é a pergunta. Davi nos revela 2 saídas. Bom, a primeira está logo no início do verso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande. O verbo mais importante dessa segunda fase é andar.
ainda que eu ande, ainda que eu atravesse, ainda que eu siga em frente, sabe? Ainda que eu atravesse pela forma da morte, por quê? Porque eu não fico parado lá. Eu passo, eu ando. A sombra é por um tempo, mas o sol vai voltar a brilhar, vai brilhar de novo, e eu volto para a luz e saio da sombra. Ou seja, o vale da sombra da morte é lugar de andar e não de ficar parado. Isso tem diversos desdobramentos, que o problema é quando a gente não entende isso, e tem muita gente que não entende isso. Tem gente que faz sua morada no vale da sombra da morte. Ainda que eu ande, isso quem falou, inclusive acendeu essa luz aqui, foi um rabino chamado Heschel, que é um grande teólogo. Ele falou assim: vale de sombra da morte é para andar. Ande, ainda que eu ande. Tem pessoas aqui hoje que vivem no vale da sombra da morte, porque a morte levou alguém do seu lado, levou alguém que você ama, e você está aí nesse vale por 20, 10, 30 anos. Talvez há mulheres aqui hoje, cujo marido morreu, e escolheram ser viúvas, porque viuvez, para quem fica, é escolha. Escolheram ser viúvas. Será que essa sua escolha vem travestida de diversas desculpas que são plausíveis, mas na verdade é essa lealdade mórbida a alguém que já se foi e não se permite seguir em frente, porque pensa que estaria traindo a memória do seu marido? Será? E você para no vale, você não passa, você não anda. Talvez haja pais aqui hoje que perderam seus filhos. Eu imagino uma dor, não deve ter dor pior, porque foge à lógica da vida, perder filhos. Há pais aqui talvez, e por isso escolham o vale da sombra da morte todos os dias. Tem gente que quando a morte levou quem ama, resolveu se sepultar com ele, se sepultar com quem se foi. Tem gente aqui que resolveu armar sua barraca lá, nesse lugar de dores, se alimenta do morto, porque acham que se saírem de lá, eles vão estar traindo a lealdade que tinham àquele que morreu. É psicologicamente um negócio esquisito, mas acontece aos montes por aí. Há talvez também outros aqui que estão no vale da sombra da morte, porque acham que de alguma forma merece o que está acontecendo com ela. Por causa daquilo que eu fiz, por causa daquilo que eu cometi, é verdade. Agora, o que sobrou para mim é vale de sombra da morte. O que eu estou fazendo estou sepultando meu futuro. Afinal de contas, eu preciso ser punido por aquilo. E o que acontece ali é um autoflagelamento. A pessoa se pune, e não consegue a partir dali levantar acampamento. Mas aí vem o salmista e nos fala, e te fala hoje: pode parar com isso. Pode parar. Vale da sombra da morte é lugar de passagem. Chega de fazer acampamento no luto. Hoje o Senhor te fala: é hora de voltar a caminhar, é hora de voltar a viver o que Deus tem para você, é hora de ir para a terceira fase, é hora de levantar acampamento para o cálice se transbordar e vivemos a abundância que Deus tem para a gente no novo dele. Aleluia. Levanta acampamento, pô. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu ando. E o melhor, o pastor é aquele que vai na frente. É Deus falando assim: vem, você vai passar, não perca Cristo de vista. Meu ente querido morreu, o que eu vou fazer? Hoje o Senhor te fala: é hora de voltar a caminhar, é hora de levantar acampamento. Mas eu passei naquele concurso maravilhoso e eu pedi demissão daquele lugar, porque afinal de contas eu pensei que tinha algo melhor aqui para mim, aqui fora, e minha vida hoje aqui acabou. Você continua lá. Se eu tivesse ficado lá, se eu tivesse feito aquilo, é hora de levantar acampamento. Levanta, tem algo novo para a tua vida. Mas olha, eu tive 1 casamento, 2 casamentos, 3 eu não vou pedir música no Fantástico de jeito nenhum. Meu irmão, é hora de levantar acampamento. Levanta, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O vale vai chegar da sombra da morte, mas o teu papel é andar. Ande. Chega de ser fiel aos seus lutos.
Fidelidade só ao Senhor e ao bom pastor que nos conduz, nunca ao luto. Hoje é momento de voltar a caminhar e viver a nova fase, o novo de Deus na nossa vida. A segunda saída para desfrutarmos e sairmos do vale da sombra da morte, e irmos para a fase 3 aqui, já é colocado no texto também a percepção de que o bom pastor está conosco. Então não se preocupe, Ele sabe o que é melhor para nós. A vida não saiu do controle. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não há o que temer, porque Tu estás comigo. Tu estás comigo. Ele não é pastor egípcio que fica atrás do rebanho, ele está à frente. Tu estás comigo, a sua vara e o seu cajado me protegem. E como fiz lá com as palavras de Jesus, em relação a ganhar o mundo e perder a vida, eu faço agora o mesmo paralelo do versículo 4 com Romanos capítulo 8, versículo 28. Que é a palavra do apóstolo Paulo: todas as coisas, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem. É a promessa de que Deus está lá. E diz o apóstolo Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto, eu sempre tive dificuldade com esse texto, porque afinal de contas, não dá para entender. Como é que a morte de um filho vai cooperar para o bem daquele que ama a Deus? Tem alguma coisa errada. Não é isso que o texto está falando. Existe uma tradição mais certa. E a tradução é porque é difícil de captar a essência do hebraico. E seria mais ou menos isso aqui: sabemos que todas as coisas, todas as circunstâncias, situações, percebem que no texto de Romanos capítulo 8, versículo 28, do jeito que a gente conhece, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus age nas coisas. As coisas, Deus agindo para o bem daqueles que amam. O certo não é nas coisas. A agência de Deus não é nas coisas aqui, mas nas pessoas. Preste atenção nisso. Sabemos que todas as coisas, todas as circunstâncias, todas as situações, Deus coopera juntamente com aqueles que amam para trazer à existência o que é bom. Esse seria o certo. Vou repetir, para ir ajustando aí na mente. Sabemos que em todas as coisas, mas agora, Deus coopera juntamente com aqueles que amam para trazer à existência o que é bom. Agora percebam, o foco do trabalho de Deus não está nas coisas, mas está nas pessoas. O que eu quero dizer com isso? A proposta do texto é que Deus está no controle, independente da sombra da morte que estivermos passando. Deus está agindo na gente para trazer à existência o que é bom, é na gente. É mais ou menos assim: batem na sua porta, e o que está do lado de fora é um carteiro trazendo uma notícia, a pior notícia da tua vida. Você já sabe, a coisa vai ser ruim. Dentro de casa está você, tocou a campainha e Deus está do teu lado. E Ele te pergunta: Everton, você vai abrir a porta e abrir o envelope? Eu olho para Deus e falo: sim, eu preciso fazer isso, a vida precisa continuar. E Deus pergunta para mim, para você, Ele falou assim: você quer que eu esteja com você? Eu falo: quero. Você quer que eu interfira? Você quer que eu participe contigo dessa situação? Porque é isso mesmo, o vale da sombra da morte chega para qualquer um. Você quer que eu interfira nessa situação? Ou eu deixo você com a sua maneira de fazer? E eu digo: não, Deus, eu quero que você interfira. Eu quero que você esteja comigo, porque Tu estás comigo no vale da sombra da morte. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Eu quero que você esteja comigo. Eu quero que você participe. E Deus fala: é isso que eu quero escutar de você, meu filho. É isso, meu filho. Mesmo que seja um vale da sombra da morte, eu estou com você. Fica tranquilo, não tenha medo de nada. Ainda que a noite seja escura, eu estou com você. Se o fogo começar a queimar, fica tranquilo, eu estou com você. Essa é a nossa certeza, gente. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. O nosso bom pastor tem o controle da nossa vida em suas mãos. E aí eu me lembro de um hino que eu sempre aprendi nos meus cultos domésticos. E os batistas antigos vão me lembrar aqui, ó. Olha que letra linda. Não sei o que de mal ou bem, como é? O que de mal, aqui, eu
Estou ensaiando agora, tá? Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim, mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Olha que lindo isso. Não sei o que de mal ou bem tem destinado a mim. Não sei. Vê se não é uma postura existencialista. Não faz sentido, gente. Eu não sei. Se maus ou áureos dias eu tenho, até a minha vida no fim. Mas uma coisa eu sei: o bom pastor vai adiante. Eu sei em quem tem crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aleluia! Deus nos deu uma promessa de que quando baterem a nossa porta e as notícias não forem boas, Ele vai abrir a porta com a gente, abrir esse envelope que traz mais notícias com a gente. Ele estará do nosso lado e colocará a mão no nosso ombro e dirá: eu estou aqui, pode abrir esse envelope, nós vamos atravessar isso junto. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não há o que temer, porque Tu estás comigo, a sua vara e o seu cajado me protegem. Que verdade linda, gente. Que coisa maravilhosa. E aí a gente vai para a fase 3. A fase 3 é a fase da maturidade. E agora a sua experiência de Deus chega num lugar onde você não está mais preocupado se está no castelo ou se está no deserto. Se os inimigos estão correndo atrás de você, ou se você está sendo coroado como rei. Você não está mais preocupado com isso. Ou seja, a fonte do nosso deleito muda. Se no primeiro lugar Deus organiza as coisas, se no segundo lugar Ele conduz as coisas, no terceiro lugar as coisas são colocadas para fora dessa relação. Agora o meu deleite é o próprio Deus. Aí a gente chegou no ambiente. Aí a gente chegou no lugar, sabe? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E a minha experiência de alegria e de desfrute estarei na casa do Senhor, na presença do Senhor, até a minha vida terminar. Até onde ela vai acabar. Por isso a gente sabe que onde estivermos, a gente não precisa mais ter medo. Não, porque a bondade e a misericórdia do Senhor estão com a gente. Porque o Senhor é conosco e porque Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa força. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. A melhor tradução não seria essa. Aqui é o único lugar, geralmente essa palavra no hebraico é usado para forma negativa. E se eu não me engano é refete, alguma coisa assim. Eu tinha estudado, mas não anotei. Um único lugar que é usado porque é como se um exército inimigo tivesse atacando o outro. O único lugar que essa seguirão, que é usada para o bem, é nesse texto na Bíblia, em Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, mas não é, me caçarão, me seguirão. Me perseguirão, é mais ou menos isso. Ou seja, é como se a bondade e a misericórdia fosse um míssil teleguiado de Deus. É como se eu tivesse destinado a ser alvo da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, e ela me alcançasse, independente do que eu faça certo, independente do que eu faça errado, porque eu sou filho amado de Deus. E por onde eu for, bondade e misericórdia vão me perseguir todos os dias, sabe? Eu sei que há momentos em minha vida em que eu sinto que eu estou no oásis. Também há outros momentos em que eu sinto que eu estou no vale da sombra da morte. E há outros momentos, sabe, que eu sinto que eu estou num palácio. Mas
A maturidade me faz entender que onde eu estiver, Deus estará comigo, e Ele não quer o meu mal. Por isso bondade e misericórdia me alcançam. É uma trama celestial. Pega aquele cara ali, bondade e misericórdia, pode pegar. Eu acho maravilhosa a nuance poética, sabe? Que coisa linda, sabe? E por causa disso, eu não estou iludido, achando que a minha vida é um oásis. Não. Também não estou abatido, achando que a sombra da morte vai durar para sempre. Muito pelo contrário, eu já alcancei esse estado, esse pleno estado, sabendo que Deus tem o melhor para mim. Independente das circunstâncias, eu sou do Senhor e eu me alegro nele. Glória a Deus! E aqui o salmista conclui que a nossa vida é sempre uma tendência de fé. Sempre uma tendência de fé. Ou é fé no fracasso, ou fé no caráter do bom pastor que nos conduz. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, me caçarão. Ou seja, Deus é tão extraordinário com os dele, que nós sofremos uma santa paranoia de Deus. Uma perseguição santa de Deus. Nós somos perseguidos por Ele. O que Deus tem de melhor é para quem tem aliança com Ele, e esse melhor nos perseguirá todos os dias. Sabe como eu leio o Salmo 23, gente? Eu leio como esse caminho para uma experiência com Deus madura. Uma experiência com Deus que sabe desfrutar quando é pasto verdejante, e uma experiência com Deus que também celebra com fé, que não se abala quando a sombra da morte cobra a vida. Sabe, porque a gente entende que o papel de Deus é estar conosco no vale da sombra da morte, para a gente não ficar lá. Porque o bom pastor está conosco, Ele nos pega pela mão e nos faz atravessar o vale, nos tira desse viver em luto e nos traz para uma vida abundante, na certeza de que o bom pastor tem controle de tudo nas suas mãos. Glória a Deus. Talvez a principal chave do desfrute da vida, de acordo com Davi, nesse Salmo 23, está no: Tu estás comigo. Então, nada me faltará, porque Tu estás comigo. Então, Ele me faz andar em verdes pastos, porque Tu estás comigo. Então eu tenho refrigério para minha alma, porque Tu estás comigo. Então eu não tenho medo da sombra da morte, porque Tu estás comigo. Então eu não paro no vale da sombra da morte e continuo prosseguindo, porque quem conduz a minha vida é o bom pastor, e Ele sabe o que é melhor para mim, e Tu estás comigo. Então eu desfruto de um banquete, sabendo que aquele banquete não me define, mas sim quem colocou aquele banquete sobre mim, porque Ele está comigo. Então eu estou vivendo debaixo da bondade e da misericórdia de Deus, porque Tu estás comigo. Então eu entro pelo santuário, pelo tabernáculo, e entro pela presença do Senhor, e eu digo: eu não quero sair de lá, porque a fonte do meu deleite, a fonte da minha alegria está na presença do Senhor. Então, meu irmão, o Senhor é contigo. Então, viva sem medo. Viva. Ele é seu bom pastor. Vamos sair desse vale. Vamos continuar caminhando. Vamos ressignificar deleite, vamos significar desfrute. Gente, vamos aprender a viver, né? Vamos aprender a viver, vamos fazer um pacto hoje aqui. Sabe, o choro até dura uma noite. O vale da sombra da morte está lá, mas eu vou continuar olhando para o pastor, sabendo que Ele colocará sobre mim e ungirá minha cabeça com um vale, e meu cálice vai transbordar. Ele tem o melhor para nós. Então o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, sabendo que quem persegue essa santa trama de Deus, essa trama de perseguição, nós somos perseguidos pela bondade, pela misericórdia. Elas nos alcançam e elas vão nos perseguir todos os dias da nossa vida. Encontraremos nele, na presença dele,
no santo lugar, o deleite profundo da nossa alma. Você pode cantar, diga assim: tua bondade me seguirá, Senhor. Que alegria. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Você pode cantar isso novamente, diga: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser e entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá. Você pode ficar de pé e cantar comigo. Tua bondade, diga: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tenho uma pergunta para fazer enquanto a gente vai terminar. Tem alguém que hoje quer começar uma vida nova com Jesus? Tendo um bom pastor na frente, para que ele possa conduzir a sua vida. Você quer começar uma vida nova com ele? Então feche seus olhos nesse momento. Repita essa oração comigo no seu coração. Diga: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, muda minha vida, muda minha história. Eu me entrego a ti, eu sou teu. Entra no meu coração, no nome de Jesus, amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixada. Você orou comigo? Então levanta sua mão lá no alto agora, se você orou comigo. Tem alguém que orou comigo aqui? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Levanta lá no alto que eu não consigo ver. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você. Mais alguém lá embaixo? Deus abençoe, embaixo da galeria. Deus abençoe, Deus abençoe. Eu estou vendo você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos lá para a galeria agora. Quem orou comigo na galeria? Levante sua mão, por favor. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Mais alguém orou comigo? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém aqui voltando para os caminhos de Jesus hoje? Quem aqui está voltando para os caminhos de Jesus hoje? Levanta a sua mão. O Senhor falou com você? Deus te abençoe, minha querida. Mais alguém aqui? Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Lá na galeria, Deus te abençoe. Eu estou vendo aqui embaixo na galeria. Aqui embaixo tem alguém voltando para Jesus hoje? Deus te abençoe. Eu estou vendo você, minha querida. Glória a Deus. Vamos todos que levantaram suas mãos, botar a mão lá no alto agora. Eu quero orar. Isso. Senhor Jesus, nós entregamos esse povo a ti. Senhor Jesus, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha estar acompanhando cada um. Ajuda, Senhor, os teus servos a terem profundidade em ti. Senhor Jesus, por favor, Senhor, que hoje eles saiam daqui plenos de que o bom pastor está conduzindo. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a sermos resposta de quem Tu és para eles. Essa é a minha oração. Ajuda a gente como igreja também, Senhor, a aprender a viver. Nos ensina a viver. Esse é o meu apelo hoje.
nos ensina a desfrutar, encontrarmos alegria no Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe, gente. Excelente semana. Diga: sua bondade me seguirá.